Olá, tudo bem? Está no ar mais um programa Ernesto Responde, com Ernesto Abercor e seus convidados. Muito obrigado pela sua audiência. Para você que está chegando em nosso programa pela primeira vez, o programa Ernesto Responde vai ao ar toda quinta-feira às 19 horas. E você também pode acompanhar o programa através do formato podcast, aquele que você apenas escuta. Você pode escutar enquanto está dirigindo, enquanto está fazendo seus exercícios físicos. Enfim, é uma outra forma de você conseguir acompanhar o programa. Tudo que é tratado no programa você encontra no descritivo. Links relacionados ao entrevistado e algumas dicas que são colocadas também. O programa Ernesto Responde ele é gravado na Avenida Brasleme, na ERP Flex, na cidade de São Paulo. ERP Flex é a empresa do Ernesto e o software também, o software de gestão empresarial, onde está depositada toda a experiência do Ernesto de mais de 55 anos de carreira, passando pela Siga, Microsiga, TOTUS até os dias atuais. Portanto, se a sua empresa precisa de um sistema de gestão empresarial completo, robusto, que atenda às necessidades do mercado e principalmente que tenha a experiência do Ernesto, a principal referência em gestão empresarial com ERP do Brasil, erpflex.com.br. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva que vai falar sobre gestão empresarial, sobre empreendedorismo, sobre tecnologia, inteligência artificial e por aí vai. Uma entrevista muito boa com Oséias Gomes. O Oséias Gomes ele é o proprietário da Odonto Excellence, uma franquia de consultórios de dentistas com mais de 1.200 unidades espalhadas pelo Brasil e outros países da América Latina. O Oséias também é um escritor best-seller, tem 3 livros publicados, já venderam mais de 5 milhões de unidades. Gestão fácil, negócios escaláveis e empreenda através dos princípios bíblicos. Eu tenho certeza que você vai gostar. Acompanhe agora a entrevista. Pessoal, hoje eu estou aqui com Oséias Gomes, escritor, entre outras coisas. E escritor é uma das atividades. Negócio escalável, gestão fácil e empreenda pelos princípios bíblicos. Vamos conversar sobre isso, hein? E vamos conversar então sobre o trabalho que ele faz e todos esses assuntos bem interessantes. Dá seu boa noite aí para o nosso público. Boa noite, que prazer estar com vocês aqui, viu? Certo. Então, Zé, conta para o nosso público a sua trajetória, né? Então, onde você começou, como é que foi passando a coisa e como você está hoje. Olha, eu acho que a minha história identifica-se com muitos brasileiros, histórias de superação. Eu sempre digo que eu me considero um empresário emergente. Por que emergente? Se eu fosse ter um filme da minha história, o nome seria Nada a Perder, né? Porque eu venho de uma família muito humilde, muito pobre, porém que eu sempre respeitei muito os meus falecidos pais. Eu sempre digo que os meus pais não me deram nada que eu tenho, mas me deram tudo que eu sou. Então, família grande, 6 irmãos, meu pai trabalhava em fazenda. 2. Dos homens eu sou o mais velho. E meu pai morava em fazenda, trabalhava na agricultura, enfim, ganhava um salário mínimo. Então, para trabalhar, para ajudar a cuidar de toda a família, eu trabalhava na roça, capinando roça, criando de porcos, galinha, plantando feijão, milho, essa coisa toda. E eu digo que o inconformismo tomou conta de mim. Ainda muito jovem, eu me lembro, teve aproximadamente uns 9 anos de idade, eu disse para minha irmã mais velha, um dia eu vou ser alguém na vida. Nós estávamos capinando roça. E ela tentou me acordar do sonho, dizendo assim, Zé, somos filhos de pobre, cara. Quem você pensa que é para ser alguém na vida? Claro que eu não tinha a menor noção do que era ser alguém na vida, e talvez hoje ainda não o tenha, né? Porque eu não sei o que me espera, para mim eu estou apenas taxiando na pista. Enfim, mas aquele inconformismo foi muito bom, porque eu não queria ficar da forma que eu estava. Pois bem, aos 15 anos de idade, minhas 3 irmãs mais velhas já haviam se casado.
E eu pedi para os meus pais para irem embora para uma cidade vizinha. Onde era? Em que cidade você estava? Em Carambeí, no interior do Paraná. Eu ia para uma cidadezinha um pouquinho maior, que era Telêmaco Borba. Porque naquela época não tinha tantas instituições de ensino, tantas escolas, tantas faculdades. Eu tinha que ir para uma cidade maior. Aí eu fui para Telêmaco Borba, fui morar de favor na casa de uma tia minha. E lá eu trabalhei de pacoteiro de mercado, de enxugador de carro, office boy de banco. E depois tive uma carreira meteórica no banco, cheguei a gerente de banco. Gerente de banco. Fiquei 12 anos como gerente de banco. Me tornei um autodidata aos 17 anos de idade. Vim estudando em torno de 4 horas e meia por dia. Estudando muito sobre gestão. Apesar de em 95 eu me graduei em administração de empresa. E eu... chegou um momento... Em qual faculdade de administração? Facrei. Faculdade nova que existia na época na nossa região, né? E eu fui, depois de 12 anos, eu decidi sair do banco. Montei uma empresa de consultoria empresarial e comecei a prestar consultorias. Até que eu conheci o mundo da odontologia. Exato. Existe uma máxima, Ernesto, que diz assim: em toda oportunidade, em todo negócio existe uma lacuna. E nesta lacuna existe uma oportunidade ou uma armadilha. Quer dizer, se você souber usar a oportunidade, é a oportunidade. Se a gente for construir mais do mesmo, com certeza vamos cair dentro de uma armadilha. Mas eu percebi que o segmento estava passando por uma transformação. O segmento de odontologia. De odontologia. Os dentistas. Isso. Estava deixando de ser somente uma profissão para se tornar também um negócio. Opa, oportunidade. E eu percebi a oportunidade e fui fazer um trabalho para um amigo. Assim, fui ver um consultório dele, um amigo mesmo. Eu percebi aquela oportunidade. Passou alguns dias, ele me convidou para montar um consultório numa cidade vizinha, em Ponta Grossa, no Paraná. Montamos um consultório, logo se tornou uma clínica. Enfim, durante alguns anos eu cheguei a ter 7, 8 clínicas. Continuei com as minhas consultorias. Mas você nunca estudou odontologia? Não sou dentista, não. Não sou dentista, eu sou administrador de empresa. Depois de 7 anos testando, experimentando, validando aquele case de sucesso, eu me lancei como franquia, dia 7 de fevereiro de 2009. Hoje em dia as pessoas estão lá pintando as paredes de uma loja e já dizem, eu serei um franqueador. Não é assim. Uma franquia ela tem que nascer de algo muito bem experimentado, validado pelo mercado, que tem um case de sucesso já aprovado. Porque alguém que compra uma franquia, ele não quer correr riscos. Certo? Pois bem, depois de 7 anos, eu me lancei como franquia, dia 7 de fevereiro de 2009. Quando eu lancei a minha franquia, a Odonto Excelência, hoje é a maior franquia odontológica do Brasil. Nós trabalhamos muito na área de gestão e conexão de mercado. Uma empresa que hoje vende 10 milhões por dia, inaugura franquia a cada 48 horas. E nós temos 1.300 unidades, sendo Brasil, Paraguai, Angola, Mas então, e México. Por exemplo, aquele dentista que é ele só, que tem lá o seu consultório, tem seus clientes, esse dentista não é o seu foco? É também. Porque o dentista, eu sou um auxiliador da odontologia. Eu não vendo odontologia. Quem vende odontologia é o dentista. É o dentista. Nós somos preparados para atender ele na modalidade dele, no jeito dele, da forma que ele trabalha. Claro que nós temos hoje um modelo de gestão muito empírico, que cuida muito da questão de qualidade, pesquisa de satisfação junto ao paciente, isso tudo de forma robótica. Nós temos um aplicativo maravilhoso. Hoje 90% dos pacientes, 95%, 98% dos pacientes da Odonto Excelência têm um aplicativo baixado. Quer dizer, hoje a comunicação... Enfim, você é um homem da tecnologia, sabe disso. O mundo hoje é dos softwares. Exato. As plataformas é que mandam no mundo hoje. A odontologia é commodity. Seria uma utopia da minha parte, Ernesto, eu dizer para você que a Odonto Excelência cresceu muito porque os melhores dentistas do Brasil estão lá. Claro que não. Acredito que muitos deles estão lá realmente. Mas não estão só lá. Então, o que justifica um crescimento avassalador, galopante de uma empresa dessa em 15 anos?
é que nós entendemos como que se constrói uma empresa. Uma empresa, nós construímos ela de duas formas, com dois olhares. Pode ter a inovação que tiver, esse jogo não muda. É soft skills e hard skills. Trazendo uma analogia mais simplista, é olhando de dentro para fora e de fora para dentro. Olhando lá do tempo do sábio Salomão, ele disse: Deus, eu quero sabedoria e conhecimento. Quer dizer, soft skills e hard skills. Então, quando a gente tem esses skills, essa capacidade de conhecimento, as coisas mudam. O que eu fiz? Eu fui olhar a odontologia de fora para dentro, porque é muito natural que um dentista ele sempre olha o segmento de dentro para fora, porque é um segmento de órgão de classe, de formação de pessoas. Agora, o dentista, ele tem uma característica que ele tem os clientes que são super fiéis. Não sei se tem outra categoria em que as pessoas, via de regra, são fiéis ao seu dentista. Quer dizer, eu, pelo menos, a vida toda sempre fui no mesmo dentista. Mudei uma vez. É igual barbeiro, né? É igual barbeiro. Eu diria que até mais. Até mais, porque, né? Como é que você, no teu caso, nesses consultórios todos, os clientes são assim fiéis àquele dentista? Sim. Hoje nós temos um controle de LTV, né? De lifetime value, do tempo a permanência que o paciente fica com você sendo o seu cliente ou seu paciente. E nós temos o lifetime family, que é de família. Hoje nós temos clínicas que já estão atendendo a terceira geração. Nossa. Aliás, isso hoje não é uma novidade tão recente assim. Nós sabemos que no mercado de massa, dentro do mercado de massa existe um mercado de rede. E no mercado de rede, uma das regras principal é reter é mais barato do que atrair. E aí você também ajuda aquele profissional a obter mais clientes, você consegue novos clientes para ele? Sim. Nós temos todo um trabalho para que ele cresça muito. Inclusive, agora, recentemente, aqui no interior de São Paulo, em Registro, abriu uma clínica faz uns 4 dias atrás e em 5 dias vendeu 2.300.000 reais. Quer dizer, porque é uma empresa que ela tem conexão com o mercado. Então você consegue novos clientes. Porque tem dentista, o meu mesmo, que às vezes eu vejo que ele tem uma lacuna de tempo um pouco acima do que talvez seria o ideal. Ocioso, né? Ociosidade. E aí você resolve o problema desse dentista. Sim. Isso é interessante. Hoje, quando nós construímos uma base, isso é para qualquer modelo de negócio, quando você vai para uma frente de comércio, tem que ser analisado 3 pontos: espaço, tempo e produção. É uma regra básica. Não adianta você querer produzir muito num espaço pequeno. Certo. E não adianta você ter um espaço grande e você ficar com o teu ambiente, com o teu espaço, com o teu ponto de comércio aberto para atender o público durante um espaço de tempo pequeno. Então é necessário. Então não adianta ter um espaço grande ou confortável. Ou o suficiente e que fique o dia todo aberto para atender o público e não tenha uma produção. Essas 3 coisas se completam: espaço, tempo e produção. Embora sempre tenha limite de horário. Sim, respeitando os detalhes, né? Mas tem que ser cuidado desses 3 pilares, né? É muito importante. O dentista, às vezes, também ele tem que atender a gente à noite quando está com uma... O dentista ele trabalhar num período até, pelo menos até às 20 horas, é meio que normal. Eu costumo brincar dizendo que o dentista que não gosta de trabalhar após às 18 horas, é como se ele montasse um restaurante e fechasse para o almoço. Por quê? Porque é o horário que mais é procurado. Porque as pessoas saíram dos seus trabalhos, dos seus afazeres e querem ir ao dentista. Então, esse momento, todo mundo que tem consultório, que tem clínica, sabe que é o horário de maior rush, de maior procura, é após as 18. Então, até as 18, 20 horas, é normal que o dentista ele atenda. Tá. Essas 1.300 unidades, elas estão espalhadas no Brasil?
Isso. Nós somos ainda um pouco tímido no Nordeste, que é um dos projetos que nós estamos criando agora para avançarmos para o Nordeste. Temos várias unidades, mas não somos tão pujante, né? Mas do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, interior de São Paulo e Minas, nós somos muito fortes. Muito forte. Paraná e Santa Catarina, eu estou em todas as cidades. E a ideia é expandir para o norte. Sim. É normal isso no padrão de qualquer empresa no Brasil. Para furar a bolha do Nordeste não é tão simples. Não é tão simples. Distância. Modelo mesmo, né? E a Lions Startup? Então, essa é uma empresa que nós lançamos recentemente com o objetivo de trabalhar a inovação. Porque hoje o nosso preparo, o nosso estudo de criação de software, de estruturação de negócios, de produtos, serviços, era muito grande. Nós vemos fazendo isso de forma não profissionalizante. E hoje nós entendemos que o empresário, ele se doar, ele investir em ambiência de inovação, é muito inteligente. Hoje nós vemos aí pelas profissões. Se nós pegar agora na internet, no Google, quais são as 10 profissões do futuro, as 10 melhores profissões do futuro. Uma está voltada ao genoma, que é a questão da descoberta de remédios para câncer, enfim, saúde do ser humano. A outra, energia limpa. E 8 delas é voltado à questão cibernética, questão de internet. Quer dizer, se nós não nos preocuparmos em entender o mundo da inovação, nós não teremos, não vamos criar aliança com a nova geração, que é a geração Z e a geração Alpha, que está chegando aí, que são os próximos consumidores. Uma geração que nasceu de mãos dadas com os robôs. Aí envolve inteligência artificial. As IAs, enfim. Né? IA, né? Também agora tá. A inteligência artificial ela já está aí. Só que a gente deixou mais bonito o nome, né? Mais bonito. Hoje, quando você pega lá, nós pegamos Machine Learning, por exemplo, que era a tecnologia cognitiva que a gente falava no passado, hoje é Machine Learning. É isso. É você preparar uma tecnologia para que ela faça uma captura. Você clicou 2 vezes no mesmo botão, ele sabe que a próxima vez, naquele horário, você não fez isso, alguém tem que te avisar. Isso é uma IA. Toda IA, na verdade, é uma programação que você faz ao ponto que ela vai tirando o trabalho humano. Exato. O IA é isso. Inteligência artificial ela não fica sendo uma inteligência, você programa ela para pensar daquela forma. É o que aconteceu com a Tesla, é o que acontece com todas as empresas que trabalham com IAs. As IAs é exatamente uma programação de comportamento habitual que você programa para que haja uma comunicação com o ser humano e a máquina. Mas é uma programação bem aberta, né? Quer dizer, ela é flexível. Você, quando vai programar, você não sabe ainda exatamente o que as pessoas vão perguntar. E aí ela precisa ser bem flexível. Sim, é por isso que quando você faz 10 vezes, por exemplo, uma IA que tem lá, ela apareceu 100 vezes a mesma palavra, já existe uma programação dizendo que quando alguém fizer 100 vezes essa palavra, essa pergunta, isso já tem que se tornar uma pergunta, uma resposta frequente. Então, assim, a IAS, por mais que ela tem uma inteligência, mas não é bem uma inteligência, é uma programação. Olha, quando esta pergunta aqui, a palavra chegar a 100 vezes ou 50 vezes falado por alguém, por um comando de voz, alguma coisa assim, para que aquela tecnologia, ela subentenda e caia no segundo patamar, que patamar é esse? Que a partir de agora, fala assim, você não quer amar? Por exemplo. Por quê? Porque já passou mais de 100 pessoas no dia falando de amor. Você entende? É quase que a IA ela não é perfeita no que ela fala, mas ela vai interagindo com o ser humano, mas não tem intelecto. É uma programação. Continua sendo uma programação, porém, machine learning, né? De aprendizado. De aprendizado, quer dizer, você programa ela para aprender. Né? Hoje não existe uma IA que quando você não tem algo costumeiramente. Até mesmo porque nós, como seres humanos, 40% a 50% de tudo que nós fazemos diariamente é habitual. 40% a 50%. E as IAs, elas vão entendendo isso. A IA não vai se relacionar com algo que você faz eventual.
Se for eventual, a IA não vai conseguir captar essa inteligência. Como o ser humano já é natural com que a gente tenha de 40% a 50%, essa é estatística, de 40% a 50% é habitual, que são os nossos resultados. Por exemplo, se você pede um café para uma máquina hoje às 15 horas, provavelmente você não vai pedir às 18 horas. Você pode fugir uma meia hora antes ou meia hora depois, porque o teu organismo já vai pedir o café nesse momento. Porém, olha que legal, nós estamos trabalhando com chegar às 15 horas, você não pediu o café ainda, chega a máquina e fala para você: Ernesto, você não gostaria de tomar o teu café? Pronto. Nossa, ele falou comigo. Não é que ela captou o teu hábito. E esses hábitos... Isso é muito bacana, essa nova geração é isso, eles vão dar de mãos dadas com os robôs, que são as IAs, né? E esses hábitos são todos armazenados. Sim. Quer dizer, a capacidade dos meios de gravação de dados cada vez vai aumentando mais, e realmente é uma coisa impressionante como todo esse conhecimento cabe nessas bases de dados, né, nos computadores do mundo todo. Hoje existe a tecnologia, ela vem hoje com 5G e tantas outras coisas entrando no Brasil. Os satélites têm auxiliado muito o Brasil, né? Os satélites hoje, a gente só vê a nossa tecnologia daquilo que a gente vê na internet. Mas os trabalhos que são feitos hoje por comando de satélite é uma coisa extraordinária. O agronegócio, que é a grande revolução que existe ainda no Brasil, é do agronegócio. Né? É do agronegócio. O Brasil, há 50 anos atrás, ela participava do PIB mundial com 1,8%, em média. Que seria lá os 200 trilhões. Né? Do PIB total. Isso, do PIB total. Hoje, 50 anos depois, o Brasil participa com 1,9%. Nós tivemos um crescimento de 0,1% em 50 anos. Claro que todo mundo cresceu e o Brasil cresceu junto, mas se tornou competitivo 0,1% apenas. Esses dados não é meu, esses dados estavam, se não me engano, na revista Exame alguns dias atrás. Agora, quando nós olhamos, por exemplo, na Europa, a cada 10 copos de suco de laranja, 9 é do Brasil. O consumo hoje de soja, 30% do mundo saiu do Brasil. Então, essa participação do Brasil da riqueza mundial vem da onde? Vem do agro. Então, o Brasil ainda é um país de commodities. É um país de commodities. E ainda tem muita terra para explorar. Tem muita terra para explorar. Então, quando nós olhamos hoje, por exemplo, uma máquina trabalhando no campo, eu venho do agronegócio, minha base é do agro. Né? Claro que não é o agro de hoje, o meu era do Cabo da Enxada. Mas hoje uma máquina, ela trabalha tudo via satélite. Quer dizer, não é o computador em si que faz, é o computador nosso que nós usamos hoje com programações normais. É via satélite. A tecnologia fala com o satélite, que é programado com a máquina, que sobe uma lança, baixa uma lança, joga mais adubo, menos adubo, mais fertilizante, menos fertilizante, mais veneno, menos veneno, sabe já por hectare quanto que vai dar de colheita, enfim. Isso é uma coisa extraordinária. Então, é o mundo, é o Brasil, é o ser humano andando de mãos dadas com o robô. E nós, hoje, é inteligente para o empresário. Claro que nem todos aceitam o desafio de montar uma estrutura como a Lions. Uma Lions, uma empresa que eu gastei mais de 50 milhões, uma estrutura de quase 5 mil metros, para trabalhar lá em torno de 550 a 700 programadores. Não é brincadeira, porque você criar uma empresa, que ela não é uma empresa, ela é um berço para acoplar empresas. Não tem uma receita recorrente ainda. Tem que acreditar muito nesse negócio. Mas ela fica espalhada no Brasil ou ela tem ela está lá em Ponta Grossa, no Paraná. Ponta Grossa. Está lá em Ponta Grossa. Mas assim, eu estou preparado para o futuro. Lá nos startups está preparado para o futuro. Tanto é que nós não estamos brincando com a inovação. Que a inovação, Ernesto, você sabe que ela é muito tido ainda no Brasil como modinha. Quando fala-se de inovação, é muito modinha. Inovação. Mas poucas pessoas estão investindo verdadeiramente. Por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo observar com seriedade a inovação.
qual que é para nós hoje a matéria-prima principal da inovação tecnológica? É o programador, é o dev. Quer dizer, nós temos agora em 2025 um déficit de 530 mil programadores no Brasil. Quer dizer, então não adianta falar em inovação se nós não formarmos pessoas. Por isso que hoje, lá dentro da Lions, nesse momento, tem 170 alunos bancados pela Lions, custeado por nós, sendo formados para trabalhar com a tecnologia. Falando em tecnologia, como é que você está vendo essa onda do low code e no code? Porque, inclusive, eu estou focado nisso e realmente a programação está sofrendo aí uma revolução porque ficou muito mais fácil você fazer programas usando essas novas tecnologias do low code. Olha, eu acho que isso é uma coisa normal que vai acontecer para nós. Até quando aconteceu aí, aqui quando saiu o chat GPT aí, foi os meus programadores, eu tenho lá uns 30 programadores, agora vai acontecer, não vai acontecer nada, queridos, fique tranquilo. Simplesmente o que vocês programavam, fazer uma tabela que demorava 15 dias, vão fazer com 2 horas. Exato. Isso só vai acelerar o trabalho. E eles vão começar a desenvolver outra habilidade, que é o que eu faço hoje. Eu dou aula hoje de empreendedorismo para os meus programadores. Porque saber programar é uma coisa, saber estruturar um negócio é outra vibe, é outra pegada, é outro jogo. Então, assim, chegará um momento que a programação vai se tornar cada dia mais simples. Eu acho que os devs de hoje, os programadores, eles vão se tornar um centro de inteligência e de estruturação de negócio, que hoje não está com o pessoal da programação, está mais com uma escola de empreendedores. Exato. E nós temos que entender isso, até mesmo porque hoje, estatisticamente, mais de 1000 profissões desaparecem a nível de mundo todos os dias, né? Todos os meses, todos os dias. 1000 profissões, não é brincadeira. Então nós temos que entender que nós vamos deixar de fazer uma coisa para fazer outra. E até entendo que essa nova geração Z e essa geração alfa que está chegando, eles não terão nenhum problema com isso. Porque já tem um estudo que nos mostra que esta nova geração, eles vão ter pelo menos de 3 a 4 profissões durante o ciclo de vida. Então, deixar de programar hoje para ser um estruturador de negócio, amanhã ser um design disso, daquilo, para eles está tudo certo. Eles só querem surfar a onda. Isso é uma coisa bem interessante, porque realmente eu mesmo também passei de programador para empreendedor, depois voltei a programador. E realmente aí vai também muito do gosto de cada um, né? Do que lhe dá prazer. Verdade. Porque tem gente que gosta realmente de empreender, de mandar nas pessoas, de fazer novos negócios, e outros que preferem realmente aquele trabalho. São mais retraídos ali, gostam disso. E o empreendedorismo no Brasil, você acha que está evoluindo? Quer dizer, o Brasil deve, nos próximos anos, nas próximas décadas, realmente atingir aí uma coisa. Porque do ponto de vista da agricultura, que você falou tanto, realmente o Brasil tem aí um espaço fantástico, só não podemos deixar que chineses e outras nações dominem totalmente essa economia, não? Não pode porque a centralização, Ernesto, ela não é boa em âmbito nenhum da vida. Nem na questão econômica, nem na questão do poder, e nem um pilar da vida é importante quando a concentração existe. A concentração está nos Estados Unidos, está com a China, ou está com isso, ou o poder está na mão de fulano de tal, ou no Brasil, fora do Brasil, internamente, externamente. Isso não faz bem, não é salutar para a sociedade. Isso. Então, assim, eu vejo que, se eu pudesse dar um conselho sempre para todo tipo de governo, assim, o governo não produz nada, ele gasta o que a gente produz, impostos. Então, o que é a função do governo hoje, do Estado, a posição do Estado, é de nos auxiliar, gerar facilidades, leveza para que o empreendedorismo aconteça. A gente só pode trazer hoje melhorias, ESG no Brasil, igualdade social, se nós gerarmos cada vez mais riqueza. Mas a riqueza está concentrada na mão de algumas pessoas, isso sempre vai estar. Porque não é questão de alguns ser mais privilegiados, outros menos. É questão de preparo também. Tem pessoas que estão dispostas a se preparar mais, tem gente que não. Hoje no sul do país, por exemplo, não existe desemprego.
Se alguém fala em desemprego é porque está tentando lograr êxito em alguma coisa. Porque hoje, se você for aqui em São Paulo, só para garçom tem mais de 1.500 vagas que sobram diariamente. Que desemprego é esse? Hoje você vai na agência de emprego que contrata auxiliares domésticos, enfim, outras profissões. Padeiro. O padeiro está com uma crise terrível. As pessoas estão querendo parar de fazer esse pão que as pessoas compram quentinho de manhã para comer logo de manhã. Por falta de mão de obra. Por falta de mão de obra. Ninguém quer acordar mais às 4 da manhã para fazer pão. Quer dizer, por que está acontecendo isso? Aí isso é desemprego? Claro que não. É porque as pessoas estão chegando ao ponto de poder selecionar onde elas querem trabalhar. Agora, mão de obra qualificada, sem sombra de dúvida, nós temos um grande problema aí. Agora, a pergunta é essa, vamos pensar sobre inovação. Como que nós vamos preparar essas mãos de obra? Com o nosso jeito? Com a nossa forma? Eu sou da geração X. Percebeu que eu estou falando muito sobre geração, né? E para nós falarmos de empreendedorismo, precisamos entender as gerações. Agora, como que essa geração nova quer ser preparada? Como que eles querem se comunicar? Qual que é a comunicação com eles mesmos? Uma geração que passa 5 horas por dia em frente à internet. Isso é estatística, saiu recentemente. Tá. Uma geração que dorme 12 horas por dia, fica mais 5 horas por dia em frente ao celular. O Brasil está entre os 5 países que mais consomem rede social. Claro que as pessoas estão falando muito mais com a máquina do que com pessoas. Sim. Então a comunicação está mudando. O jeito de fazer as coisas elas estão mudando. Então o Brasil, nós precisamos de facilidade. O Estado precisa gerar facilidade para que a criatividade do empreendedorismo possa acontecer. E eu acho que aí o ponto focal principal é a educação. Porque ainda hoje o percentual de jovens que largam o estudo, que simplesmente não cumprem uma educação escolar adequada, é muito grande. E isso, aí eu vou colocar uma opinião minha, é talvez devido à facilidade com que as pessoas, vamos dizer assim, têm filhos. Principalmente pessoas que não têm condições financeiras. E não vejo nenhum programa assim do governo que procura resolver esse problema. O que você acha disso? Olha, você tocou de um assunto muito importante, muito mesmo. E quando a gente tem um problema, Ernesto, nós temos que tentar achar a causa. Exato. E não ficar dando remédio. Entendeu? Olha só. Alguns dias atrás eu vi aqui, acho que foi aqui em São Paulo, alguém do governo falando que estavam pensando em pagar, dar bolsa de estudo para aquele aluno, para que ele voltasse a terminar o ensino fundamental. Tá. Será que isso é remédio ou isso é a causa? Isso é o remédio. É o remédio. É o remédio. Aonde está a causa? A causa está que essa geração, eles passam o dia inteiro com o celular na mão. Aí nós queremos levar eles 4 horas dentro de uma sala de aula com um papel e uma caneta. Nem escrever eles sabem mais, porque ninguém mais sabe escrever. Ninguém mais sabe escrever. Para que escrever? Só sabe digitar. Aí nós queremos voltar no passado e ensinar ele a fazer conta, de dividir, a conjugar verbo. Coisa que eles não precisam mais fazer. Mas é importante conhecer o passado. Gente, eles não querem viver o passado. O mundo deles é outro. A forma de ensinar, nós temos que entender um pouco que, inclusive os americanos prestam muita atenção nisso aqui. A minha filha mora na Inglaterra e assim, olha, eu quero fazer artes. Ela faz artes. E ela estuda, tá, você pode escolher dessas 10 matérias, qual você quer fazer? Tem que fazer 3 aqui. Eu me identifico com essa, mais visual, mais sinestésica, coisa e tal. Enfim, é o que ela faz. Mais visual, enfim, é o que ela gosta de fazer. Não adianta ficar forçando as pessoas. Outra coisa, você trazer essa geração, eu acabei de falar, uma geração que nasceu de mãos dadas com o robô. Eles não são os nativos da tecnologia, eles são a própria tecnologia. Nativo é a geração Y, certo? A geração Z, que está hoje incluída dentro das escolas, eles são a própria tecnologia. Agora, nós queremos levar eles para um mundo analógico, sendo que eles vivem num mundo 100% digital. Essa é a causa. Essa é a causa. Só que ninguém está entendendo isso. Ainda querem voltar
forçar as pessoas a entrar nos padrões tradicionais, e não vai acontecer. Essa galera não está afim disso, essa galera não veio pensando em dinheiro, esse povo veio pensando em inclusão social, esse povo veio pensando em respeito, esse povo veio pensando em outra, em fazendo apologia de gênero, outras coisas que eles vieram fazendo na vida. Então não adianta nós querer forçar o ensino se não é a forma que eles querem aprender. E o mundo não é mais nosso, o mundo é deles. O mundo não é dos nossos governantes que estão lá com 60, 70 anos de idade. O mundo é deles, nós temos que ouvir eles. Como é que eles querem aprender? Então, assim, o excesso de protecionismo gera estagnação. Não tem que ser assim. Isso é protecionismo demais, vai estagnar as pessoas. Flexibilize e vamos ouvir o que eles querem. Não estou dizendo banalizar as coisas, mas entender realmente a causa e tentar resolver a causa e não ficar dando remedinho. Quer dizer, uma mudança no processo de educação. Hoje a gente está aí vivendo algumas mudanças, a reforma tributária. O que você acha de todo esse movimento que o governo está procurando resolver, desde a educação até a forma de cobrar tributos, de fazer essa gestão da economia brasileira? Olha, nós temos que ficar muito atento para entender se tem algum almoço grátis nessa parada aí. Dá a impressão que as propostas ficam muito boas, mas não tem almoço grátis no final do dia. Por que eu falo isso? Hoje no Brasil nós temos um problema chamado insegurança jurídica. E quando eu falo em segurança jurídica, estou falando, claro, também da insegurança fiscal. Por exemplo, eu tenho franquias no Paraguai, hoje eu estou chegando a 100 unidades só no país do Paraguai. Um país que muitas vezes nós aqui, os brasileiros, Paraguai. Tudo bem, é um país pequeno de 7 milhões de habitantes, mas nós temos uma segurança jurídica lá. Lá, por exemplo, o IVA é uma simplificação de tributos. Lá foi feito para 20 anos. E é 20 anos. Poxa vida, você consegue planejar a tua empresa dentro daquele padrão de tributos, criar um produto, precificar o produto com uma contagem daquele imposto, enfim. O Brasil é um elemento surpresa todos os dias. Impressionante que um governo gosta de desmontar o que o outro fez. E isso gera uma insegurança jurídica muito grande. Poxa vida, aí vem um governo e fala assim, agora o tributo é 3%. Outro vem e fala assim, não, agora é 5%. Não, mas agora não é mais 3%, mas tiro 2 daqui e põe o 2 lá. Mexe na estrutura fiscal de folha de pagamento, no tributo isso, no ICMS. Como que você faz para conviver com isso? Eu entendo, Ernesto, que a vida do empresário nesse mercado atual, nesse novo cenário, nós somos como uma pata de elefante. Por quê? O que é uma pata de elefante? A pata de elefante ela é gelatinosa. Porque, anatomicamente, se não fosse gelatinosa a pata do elefante, ao pisar em uma pedra, quebraria a pata. Olha que coisa interessante. A pata do elefante, quando ele pisa numa pedra, ela se molda a pedra. Quando pisa em um percalço, se molda. Por quê? Por causa devido ao peso que está sobre as patas do elefante. Zé, qual é o peso que está sobre as nossas patas empreendedoras? É a concorrência. Hoje são as crises que já existem naturalmente, a crise climática, crise pandêmica, que infelizmente aconteceu, saiu da pandemia, agora teve a questão do mosquito da dengue, minha esposa inclusive pegou. Aí nós temos questão hídrica lá em Manaus, nós temos questão de final de temporada aí, de entrada de inverno, queimadas ou saída do inverno, as queimadas que consomem muitos lugares do Brasil. Nós temos questão de guerra hoje. Por exemplo, nós estamos falando sobre inovação. Você tem noção do problema que é para nós a guerra em Israel? O berço da tecnologia lá. A quantidade de coisas que nós aprendemos com eles é muito grande. Então, de uma forma ou de outra, tudo, claro, sem dizer as mortes de pessoas, enfim, que isso aí não é disso que nós estamos falando aqui. Mas, assim, os atrasos que acontecem, Rússia, por exemplo, os atrasos que acontecem hoje são muito grandes. Então, não existe um momento propício para se tornar empreendedor. Mas o governo tinha que dar o mínimo de segurança para nós. Por exemplo, olha, o governo vai diminuir o imposto no produto e vai aumentar no serviço. Claro que vai fazer isso.
O Brasil nosso é um país de serviço, é um país de commodities. Então nós temos poucos produtos realmente, nós temos muito mais serviço. Claro que vai aumentar a arrecadação do governo. Realmente não existe almoço grátis, né? Então você entendeu que não existe nada, alguém pensando em o que eu preciso fazer para que o empresário tenha vontade de produzir mais, para que atrairmos alguns investidores pontuais para o Brasil. Não precisamos vender o nosso país, até mesmo que o Brasil é um continente, ninguém consegue fazer isso. Mas trazer inteligências para cá, trazer bons investidores, pessoas que entendem de recompensa longa. Por que eu estou falando isso? Quem mais entende a recompensa longa não é o brasileiro. E esse é um dos princípios basilares do empreendedorismo. Hoje você traz empreendedores no Brasil que hoje mais estruturado, americanos, finlandeses, enfim, são europeus, que são pessoas que entendem de recompensa para a próxima geração, terceira geração. No Brasil é complicado. No Brasil, se você pedir um investimento para ter um retorno com 10 anos, você não acha investidores. É muito complexo isso. Então nós precisamos aprender muito sobre empreendedorismo, mas nós temos que criar poder de atração para que o mundo invista em nós. Aí sim podemos pensar cada vez mais em igualdade. Mas essa igualdade, eu não estou dizendo que se você tem 2, eu tenho que ter 2. Eu tenho que levar conforto para as pessoas. Então, uma igualdade como exatamente, tem na Europa. Como contém na Europa. Agora, para isso acontecer, nós temos que enriquecer a nação. Ninguém dá daquilo que não tem. E uma coisa também que não dá para entender é que nunca se consegue criar um governo que tem, vamos dizer assim, unanimidade. Quer dizer, que realmente toda a população apoia e que ele realmente consiga trabalhar em paz e aí sim colocar as medidas rapidamente, já que em princípio, são aceitas de imediato. Então, qualquer medida aqui é uma luta, é uma briga para conseguir, porque sempre tem uma oposição. Isso, imagina numa empresa, você administrar uma empresa que você sempre tem uma oposição dentro da empresa. Complica, né? E as oposições cegas, às vezes, né? Eu só faço oposição porque eu faço oposição. Exatamente, eu só faço oposição porque eu quero ocupar o lugar dele. Exatamente, então é muito complexo isso. E quem acaba sofrendo, vivendo no meio dessa mediocridade, falta de seriedade, somos nós empresários. Exato. É a sociedade brasileira, são as pessoas. Né? O brasileiro deveria olhar nós como empresários com melhores olhos. As pessoas não podem botar assim, aqui está a sociedade, aqui estão os empresários. São os empresários que geraram riqueza. Como nós ouvimos aí, por exemplo, onde já se viu a riqueza mundial está na mão de fulano, não está. Hoje você pega uma Apple, por exemplo, não existe dono naquilo. Uma Microsoft não existe dono. Uma Tesla não existe dono. São empresas muito grandes que estão no mundo todo, estão em bolsas, então a situação é outra. O que nós precisamos é entender que quanto mais nós ficarmos nos protegendo, criar regras e regras para cuidar de regras, leis para cuidar de leis, nós vamos gerar uma estagnação para a nossa nação. Nós precisamos, sim, trabalhar de forma organizada, mas deixar fluir as riquezas dentro de um país. E fazer com que haja uma unanimidade. Unanimidade. E essa unanimidade. E qual que é a habilidade indispensável para um jovem perseguir hoje o sucesso? Quer dizer, o que ele realmente tem que focar para conseguir amanhã ser uma pessoa com respeito, de bem com a vida e com muito sucesso? Eu vou trazer para você uma palavra. Primeiro eu vou trazer uma palavra que Michael Jordan ele falou, eu gosto muito dessa frase, e o nosso querido Bernardinho da seleção também usou essa frase, e eu vou usá-la aqui. O desejo de se preparar tem que ser maior do que o de vencer. O problema é a condição afoita de um jovem, que ele vem e só fica olhando o resultado. Você sabe, nós trabalhamos no mundo de startups, todos os dias eu encontro alguém, um jovem empolgadíssimo, que diz assim, esta ideia será um unicórnio. O que é um unicórnio? É uma empresa que vale $1 bi. Quer dizer,
A gente nem estruturou a ideia, não fez validação de mercado, não tracionou nada, e a pessoa já está dizendo, essa ideia é maravilhosa, ela será um unicórnio, porque as motivações estão erradas. Tá? Então, assim, e faço uso, como eu escrevi um livro sobre empreendedorismo, Empreenda pelos Princípios Bíblicos, eu acho que a Bíblia é um livro maravilhoso para quem quer aprender, saber de empreendedorismo, né? Eu uso as palavras de Paulo. Diz assim, sejam firmes e constantes, sempre abundante em tudo que for fazer. Olha que coisa interessante. O que é ser firme? É ter convicção. O que é ser constante? É não ficar efeito gangorra. Um dia está feliz, outro dia está triste. Um dia faz, outro dia está deprimido. Muda todo dia. E o terceiro pilar é muito interessante, quando ele diz assim, sejam sempre abundantes. Na abundância, falta conhecimento? Não. Na abundância, falta energia? Não. Na abundância, falta amor? Não. Na abundância, falta dedicação? Não. Na abundância, falta propósito? Não. Na abundância, é completa. Quer dizer, sabe quem que vai vencer na vida? Pessoas que têm o propósito bem definido. São pessoas que se posicionam, que se doam, que são abundantes, que são intensos em tudo que elas forem fazer. Não é fácil. Não é fácil. Mas está aí a receita. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre os 3 livros. Você já falou desse, é até um título bem curioso, né? Empreenda pelos Princípios Bíblicos. Faz um resumo aqui. Pois bem, até eu estava no podcast do Celso Portioli, não pode ser, e ele me fez uma pergunta muito interessante. Ele falou, Zé, se você é cristão desde que você nasceu, por que você não começou escrevendo esse livro? Eu disse para ele, primeiro escrevi Gestão Fácil, depois Negócio Escalável. Eu disse, é que eu não queria que as pessoas vissem o meu livro como um livro religioso. Eu não gosto da religiosidade. Eu sou cristão. Aliás, nós estamos em um país que 86% das pessoas são cristãs, sendo ela católico ou evangélico e é cristão. Então o livro Empreenda pelos Princípios Bíblicos está falando com 86% da sociedade brasileira. E eu venho desmistificando aquilo que no passado foi trazido para nós, que religião e riqueza não combinam. Mas, engraçado, um dos maiores religiosos que existe é o judeu. E o judeu é quem fala de riqueza com muita propriedade o tempo todo. Então, isso é muito místico. Eu venho mostrando que não é assim. A Bíblia fala em Provérbios que nós precisamos ter sabedoria financeira. Que nós precisamos poupar um pouco de tudo aquilo que nós ganhamos e precisamos ter sabedoria e inteligência financeira. A Bíblia fala, por exemplo, que nós precisamos construir as nossas empresas buscando o próprio apoio de Deus. No livro de Tiago, diz assim, estavam 2 empreendedores dizendo assim, olha, este ano nós vamos a tal cidade, vamos contratar e vamos ganhar dinheiro. Opa, este ano, já tinha o tempo. A tal cidade, sabia o lugar. Contratar, opa, é uma empresa de escala. E vamos ter lucro, uma empresa rentável. Aí está passando uma terceira pessoa e diz para ela assim, para eles, deixa eu dar um conselho para vocês. Vocês deveriam dizer, e se Deus quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então buscar a aprovação de Deus para a nossa vida do dia a dia não é uma questão de ser religioso. É uma questão de se apropriar de um direito nosso. Pedir que o Eterno, que Deus, sendo conhecedor de todas as coisas, Ele nos proteja, porque nós não venha tomarmos medidas erradas, fazer alianças erradas, fazer apostas erradas, fazer investimentos errados. E eu acredito sim que Deus ele está nos cuidando para que nós venhamos errar menos. Isso e todas essas aulas, elas estão dentro da Bíblia Sagrada. Eu só compilei e botei dentro de um livro. Né? E esses gestão fácil não existe? Existe? Existe. A gestão fácil é o seguinte, as pessoas, nada complexo, Ernesto, gera escala. Na vida você tem que buscar facilidade em tudo. Quando eu vou criar uma ferramenta de gestão de software, 4 pontos são importantes. Primeiro, tem que gerar facilidade, agilidade, didatismo e resultado.
E não pode dar pau. Não pode dar pau, Você entendeu? São pontos fundamentais. Porque eu nasci numa geração em que a gente ouvia os grandes empresários em palavras de palco dizendo assim: eu não acredito no sucesso de quem não trabalha pelo menos 15 horas por dia, workaholic. Vamos lá. Alguém que trabalha durante uma vida toda, 15 horas por dia, ele já perdeu a saúde, vai perder a família, vai perder os amigos, vai perder a esposa. E por quê? Porque não tem equilíbrio. A vida é equilíbrio. Eu venho dizendo nesse livro que não é o tanto que a gente trabalha para ter sucesso. É a forma como nós trabalhamos que nós temos sucesso. É claro que nós temos que respeitar alguns momentos, quando nós estamos tracionando uma empresa e levando elas a nível de cruzeiro. É natural que a gente trabalhe às vezes até mais do que 15 horas, mas não pode fazer parte da regra da vida. Lancei a Odonto Excelência, uma empresa que cresceu de maneira galopante. Qual é a próxima pergunta que as pessoas me fazem? O que eu faço para escalar o meu negócio? Aí, atendendo essa dor, eu lancei o livro Negócio Escalável. Muito bom. Como as pessoas podem adquirir esses livros? Olha, em todas as livrarias do Brasil. Eu sou escritor de uma das maiores editoras do Brasil, que é a Editora Gente, e também pela Amazon, né? As pessoas, esses 3 livros já passaram de 5 milhões de exemplares vendidos. Puxa, beleza. Eu vou agora lhe oferecer 2 livros que não estão disponíveis nas livrarias. Os meus antigos livros, alguns ainda estão. Mas um é o Dicas de Como Chegar Lá, em que eu falo um pouco da história da Siga, que virou Microsiga, hoje é a TOTOS, uma das maiores empresas de software do Brasil, ou a maior. E também alguns conselhos que eu dou aí aos jovens com os 10 princípios do NETAS. NETAS é natureza, educação, trabalho, amor e saúde. Tem princípios, 10 princípios e toda uma filosofia de vida. Então esse Muito obrigado. Presente. Olha, alguém já me disse que eu ia ganhar esse presente. Eu estava ansioso para ganhar esse livro das suas mãos, hein? Certo. De uma pessoa de um vasto conhecimento com os senhores, senhor Ernesto. Me presentear com um livro desse é um dos melhores presentes que o senhor pode me dar. O que está a sua vida, a sua experiência, e o senhor está compartilhando comigo. E esse livro eu não vendo. Eu dou, então já tem mais de 100 mil exemplares distribuídos do Brasil afora. Honrado. Um outro é um livro que meu pai, eu fiz em homenagem ao meu pai, com fotos de São Paulo, fotolabor. Ele era fotógrafo, lá na rua General Osório, tal, fazia fotos industriais, tal, mas também fotos de São Paulo, de Santos, da década de 50 e 60. Então é bem interessante também. Recebo com muito carinho. A gente ter uma visão da nossa cidade. Coisa linda, hein? Muito obrigado. Fico muito feliz aí com o presente, com o mimo que eu recebo das suas mãos. As pessoas que quiserem fazer algum contato consigo, talvez até abrir mais uma clínica odontológica, como é que elas conseguem? Hein? Olha só, minhas redes sociais, Oséias Gomes Oficial, Oséias Gomes Oficial em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, enfim, todas as minhas redes sociais, Oséias Gomes Oficial. Inclusive no sábado pela manhã, às 9 da manhã, todos os sábados eu tenho uma live, Café com MDE, meu discípulo empreendedor, ensinando as pessoas como empreender. Também tenho aqui em São Paulo, tenho um escritório aqui, um loft, nas Nações Unidas, que eu faço mentorias, pessoas que desejarem fazer mentorias comigo, são grupos pequenos de pessoas, ficam 1 mês, 2 meses, 6 meses comigo aprendendo como empreender, quanto vale a sua ideia, como transformar a sua ideia em um negócio. Meu discípulo empreendedor. Também me coloco à disposição para estar auxiliando aos empreendedores tirar o sonho e fazer dele um projeto e trazê-lo à existência. E aí você orienta. Sim, fazemos tudo isso. Totalmente como é que ele deve. Isso. Poxa, bem interessante isso, hein? Pessoal. Muito obrigado e... Eu que lhe agradeço. Vamos voltar a nos encontrar. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe o nosso programa com a sua rede de contatos. Mostre para todo mundo que você é uma pessoa bem informada e de bom gosto. Até a próxima semana.